irmãos, então vamos avançar na nossa análise do livro de 2 Timóteo. No momento, nós estamos analisando o capítulo 3 dessa carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai mudar discretamente o seu discurso direcionado a Timóteo para um discurso agora direcionado a respeito dos falsos mestres. Nós sabemos que Timóteo ele estava desanimado no seu ministério, certo? E então envergonhado, desanimado, desencorajado, ok? Nós temos percebido isso. O que ocorre é que, além dele estar desanimado por causa da morte e da prisão do apóstolo Paulo, ok? Ele também estava desanimado em vista da permanência dos falsos mestres. Depois de tanto tempo trabalhando ali, ainda estava continuando a surgirem e se insurgirem falsos mestres dentro da igreja, certo? Então, o que o apóstolo Paulo faz para animar a Timóteo? Ele vai tentar instruir a Timóteo a enxergar esses falsos mestres na perspectiva correta. E é isso que ele faz dos versículos 1 até o versículo 9 do capítulo 3. Em primeiro lugar, ele coloca estes falsos mestres na perspectiva teológica correta, explicando para Timóteo que é uma marca dos últimos dias que os tempos sejam difíceis. E que os tempos são difíceis porque os homens são difíceis. Os homens pecam e são cheios de vícios em seus corações. Sendo assim, os falsos mestres são apenas uma expressão de quem os homens são nos últimos dias, certo? Então o apóstolo Paulo ajuda Timóteo a entender que, na verdade, ele deveria se surpreender com mestres que não são assim, porque a tendência natural e normal dos últimos dias é de fato que os homens sejam maus. Depois, então, o apóstolo Paulo mostra para Timóteo que estes falsos mestres, eles, na verdade, merecem aqueles seguidores, certo? Que tanto eles quanto os seus seguidores merecem uns aos outros, porque os seus seguidores, especialmente ele menciona como representatividade aquelas mulheres desejosas por prazer. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui que os falsos mestres são amantes dos prazeres, os seus seguidores também são amantes dos prazeres. Porém, o apóstolo Paulo encerra no versículo 9, dizendo que a verdade vencerá, que a insensatez dos falsos mestres um dia seria evidente, ok? Então, agora, irmãos, nós vamos terminar a nossa análise do capítulo 3, vendo aí dos versículos 10 até o versículo 17. Então, vamos lá. Ok, então vamos lá continuar a nossa análise do capítulo 3. Então a gente tem visto que nós estamos aqui na 5ª sessão da segunda carta de Paulo a Timóteo. E que nessa sessão o apóstolo Paulo está preparando Timóteo para estes dias difíceis. Ele está querendo estimular a Timóteo a como lidar com as dificuldades do seu ministério. Então, em primeiro lugar, ele mostra a realidade e o caráter dos falsos mestres. Ele ajuda Timóteo a entender corretamente o surgimento e a prática dos falsos mestres. E agora o apóstolo Paulo, ele vai fazer um apelo à perseverança de Timóteo na verdade. Isso vai dos versículos 10 até o versículo 17. E é este texto que nós vamos agora concentrar a nossa atenção. Esse texto, irmãos, dos versículos 10 a 17,
ele constitui-se em um parágrafo só, mas ele é dividido em duas partes que são muito bem marcadas pela expressão tu, porém, no versículo 10 e no versículo 14. Então veja que no versículo 10 ele começa com tu, porém, e no versículo 14 ele também fala tu, porém, ok? Então nós sabemos que essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa sempre que ele agora vai passar do assunto dos falsos mestres para Timóteo ou Tito, ok? Na carta de Paulo a Tito. Então aqui o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre Timóteo e os falsos mestres. E, irmãos, o centro desse parágrafo se encontra aqui no versículo 14, quando ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, a construção da ideia gramatical aqui deste parágrafo é para nos levar ao versículo 14, certo? Então, este é o centro aqui. O apóstolo Paulo, ele vai chamar Timóteo à perseverança. Ou seja, tendo entendido corretamente, obtido a perspectiva correta a respeito do ministério destes falsos mestres, agora eu vou chamar você, Timóteo, a perseverar, a continuar firme, certo? Então, neste parágrafo, o apóstolo Paulo, ele focaliza neste tema, o tema da perseverança, certo? E é interessante, irmãos, que neste parágrafo de 10 a 17, o apóstolo Paulo simplesmente retoma vários motivos e vários apelos que ele já fez aqui na sua carta. Por exemplo, ele fala do longo relacionamento de Timóteo com ele mesmo, da associação de Timóteo com ele, como ele fez no capítulo 1. Ele fala também do modelo de lealdade que foi o apóstolo Paulo, como Paulo foi fiel ao Senhor Jesus Cristo, como ele fez também no capítulo 1 e também no capítulo 2. Ele chama Timóteo ao sofrimento, certo? A unir-se a ele em sofrimento. Ele também fala a respeito dos antepassados de Timóteo, da fé dos seus antepassados. Ele foca na salvação, na esperança da salvação. Então aqui não há, na verdade, muita coisa nova, ok? Muito apelo novo. Na verdade, o apóstolo Paulo vai só reiterar, à luz do que ele acabou de falar sobre os falsos mestres, os seus apelos que ele tem feito até aqui para que Timóteo não desanime, ok? Então, o apóstolo Paulo, sendo assim, irmãos, neste parágrafo, ele vai unificar as duas principais preocupações da sua carta. Em primeiro lugar, a preocupação para que Timóteo se mantivesse fiel ao Evangelho, que ele não se envergonhasse do Evangelho. E em segundo lugar, certo? Que Timóteo continuasse a batalhar contra os falsos mestres por meio da palavra de Deus. Então aqui você tem o apóstolo Paulo, mais uma vez, querendo estimular Timóteo a não desanimar do Evangelho, a não cair da sua fidelidade a Paulo, a Cristo e ao Evangelho, e também ele vai continuar chamando Timóteo a manter-se firme no seu trabalho de oposição aos falsos mestres. Ok? Então vamos aqui ver essa primeira parte do parágrafo, os versículos de 10 a 13. Então, após, irmãos, o apóstolo Paulo falar a respeito dos falsos mestres, ele agora vai contrastar Timóteo.
Então ele diz, tu, porém, então veja aqui o contraste, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e etc. Então veja que ele diz aqui, tu, porém, tens seguido de perto. Essa ideia, irmãos, seguido de perto, ela poderia ser traduzida por acompanhar. E é uma expressão que era utilizada naquela época a respeito do relacionamento de um discípulo e o mestre. Então, o chamado discipulado. Então, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo? Que Timóteo tem sido um fiel discípulo dele. Que Timóteo tem acompanhado Paulo de muito perto. Que Timóteo tem estado com Paulo por muito tempo. Então aqui Paulo traz de volta o tema da associação entre ele e Timóteo. Ele vai então lembrar que, ao contrário dos falsos mestres, é Timóteo que tem estado ao lado dele. E aí o apóstolo Paulo apresenta aqui uma lista de virtudes que ele aprendeu por meio deste relacionamento com Paulo. Então note que aqui o apóstolo Paulo vai apresentar mais uma lista, só que agora em contraste com a lista que nós vimos no começo do capítulo 3. Então aqui é a lista dos falsos mestres. É esse tipo de coisa que os homens aprendem com os falsos mestres. Agora é aquilo que você tem aprendido comigo. Certo? Então, as duas primeiras, na verdade, as três primeiras dizem respeito ao ministério do apóstolo Paulo. Você tem aprendido comigo o meu ensino, certo? E aqui, certamente, referindo-se ao ensino da palavra de Deus, ao ensino do Evangelho. Também o seu procedimento, literalmente, a sua forma de viver ou a sua conduta, e o seu propósito, ou seja, o seu compromisso com a expansão do Evangelho. Então Paulo diz que Timóteo havia aprendido com ele sobre o ensino, como se viver e o propósito do ministério. Então o apóstolo Paulo coloca aqui aquelas virtudes básicas do cristianismo. A fé, ou seja, a fidelidade a Deus, a longanimidade. Então a ideia de longanimidade aqui, irmãos, ela tem mais a ideia do que a palavra que é traduzida depois por perseverança. Longanimidade é uma pessoa que não desanima, que continua firme na sua jornada. Amor e perseverança. E a palavra aqui traduzida por perseverança, ela tem mais a ideia de paciência, de uma pessoa paciente, de paciência para com os outros, paciência para com as circunstâncias, paciência diante da adversidade, certo? Então a longanimidade diz mais respeito a essa postura de querer continuar. E a paciência diz mais respeito a um sentimento, a uma paz diante das adversidades. Então o apóstolo Paulo diz que lembra Timóteo de tudo que ele tem aprendido com ele. E então ele diz também que Timóteo esteve perto dele nas suas perseguições e nos seus sofrimentos. E ele menciona aqui, irmãos, o sofrimento e perseguição do começo do seu ministério. Isso é interessante. Foi na sua primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo esteve em Antioquia, Icônio e Listra e começou a sofrer as suas perseguições. Foi lá onde ele foi apedrejado, como conta lá em Atos capítulo 13 e 14. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está apelando à lealdade de Timóteo
lembrando Timóteo do longo tempo que eles estão juntos e de como Timóteo viu o sofrimento do apóstolo Paulo lá na terra dele, lá na terra de Timóteo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Timóteo, você esteve em Listra quando eu fui apedrejado. Você se lembra e viu o meu sofrimento na época em que você se tornou um cristão. Então não desanime agora. Já faz muito tempo que nós estamos juntos e faz muito tempo que você me vê sofrendo pelo Evangelho. Então não desanime agora, é essa a ideia. Então veja que o apóstolo Paulo diz que variadas perseguições tenho suportado, desde o apedrejamento até agora a prisão. E Paulo não desanimou. E veja que ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Livrou não das perseguições, mas da morte, ok? E então o apóstolo Paulo, nos versículos 12 e 13, ele aplica o que ele tem dito aqui. Ele diz para Timóteo: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que ele está dizendo, irmãos, então aqui, é que aqueles que desejam viver a verdadeira piedade e não aquela piedade meramente externa, devem esperar passar por aquilo que Jesus passou. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. De alguma forma, a piedade cristã atrai perseguição, atrai sofrimento. É impossível que você cultive a verdadeira piedade cristã e não seja perseguido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Então ele está colocando as coisas da perspectiva teológica correta, ok? O contrário disso são os falsos mestres. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora veja um detalhe muito interessante aqui, irmãos. Ele fala: qual é o resultado de viver piedosamente em Cristo? É ser perseguido. E qual é o resultado de viver como um perverso e impostor? É ir de mal a pior. Note o paralelo de contraste aqui. O apóstolo Paulo não encara a perseguição como sendo uma derrota, como sendo ir de mal a pior. Ele encara, certo, irmãos, o enganando e sendo enganado, ser enganado pelo engano, isso sim é ruim. Então, qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? Ele está estimulando Timóteo dizendo: Timóteo, nós estamos do lado certo. Você viu tanto que eu tenho sofrido até hoje. Mas nós temos sofrido, eu tenho sofrido, porque nós vivemos a verdadeira piedade. E a verdadeira piedade atrai perseguição. Então, Timóteo, viva em piedade, porque o contrário disso é viver enganado, é ser enganado e viver enganando. Isso sim é viver de mal a pior. Então, viver em piedade gera sofrimento, mas não encare isso como piorar, como um desânimo. Não, é normal que as coisas sejam assim. Faz parte do servir a Deus. Agora, se você quer viver como um perverso e impostor, isso sim é ir de mal a pior. Então agora, na segunda parte,
o apóstolo Paulo chega então no centro da sua exortação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, o apóstolo Paulo está fazendo aqui a sua grande exortação da carta. Permanece naquilo que você aprendeu. Então, permanece nisso. Você aprendeu tudo isso comigo, tudo isso que eu tenho dito até aqui. Você aprendeu o ensino, você aprendeu a perseverança, você aprendeu a fé, o amor, você viu o quanto que eu sofri, você viu o quanto que nós sofremos pela causa do Evangelho, você viu tanto disso, você se associou comigo nisso até hoje. Então, permanece nisso, permanece naquilo que você aprendeu, permanece no Evangelho apostólico, certo? E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, permanece naquilo que você aprendeu e naquilo que você foi convencido. É isso que quer dizer a expressãozinha, e de que foste inteirado. Então note, irmãos, aprendizado e convencimento não são suficientes para a fidelidade a Deus. Saber o que é certo e ser convencido do que é certo não são suficientes para a manutenção da fidelidade na obra de Deus, ok? Então, nós pastores precisamos entender isso, que não basta saber o que é certo, não basta também ser convencido do que é certo. É necessário permanecer nisso, é necessário perseverança. Por que é necessário? Em primeiro lugar, sabendo de quem o aprendeste, certo? Então o apóstolo Paulo vai mais uma vez apelar ao histórico de vida dele, e provavelmente aqui ele vai se referir mais uma vez a sua mãe e a sua avó, porque ele menciona aqui que desde a infância sabes as palavras, as sagradas letras. Então Paulo lembra a Timóteo que ele precisa continuar nas suas raízes, que ele precisa se lembrar daquilo que ele aprendeu desde criança, que desde criança ele sabe o que tem que fazer e ele não pode abandonar isso agora. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo menciona aqui que ele sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo mais uma vez retoma o Evangelho. Então, por que Timóteo deveria permanecer? Através de quê? Melhor dizendo, através de quê? Porque essa é a ideia da forma verbal sabendo e sabes. Então, qual é o meio para Timóteo permanecer firme na sua fé? Primeiro, lembrando das suas origens, e segundo, lembrando do Evangelho. Lembrando que foi por meio das Sagradas Escrituras que ele adquiriu o conhecimento da salvação pela fé em Cristo Jesus. Lembrando dessa experiência, que as suas raízes e a sua conversão são a base para a sua fidelidade. Se você, irmão, é pastor e você não teve as mesmas raízes de Timóteo, só esse segundo fator é fundamental. Nós precisamos saber que a salvação vem por meio das Sagradas Escrituras. Isso é motivo suficiente para continuarmos firmes, jamais desistirmos, ok? Então é o Evangelho
que é a nossa esperança, que é a nossa salvação. É a palavra de Deus, a nossa força motriz. Então, o que é preciso para que a gente jamais se desvie da palavra de Deus? É lembrar do que é a palavra de Deus. O que é necessário para que a gente não se desvie do nosso ministério? É lembrar o centro do nosso ministério, que são as Sagradas Escrituras. Olha com que nós trabalhamos. Olha com que nós lidamos. Nós lidamos com aquilo que traz a salvação dos homens. Nós lidamos com aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós lidamos com a maior mensagem da história da humanidade. Então isso é motivo para nós permanecermos firmes no nosso ministério. E então o apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, então, ele vai tratar aqui sobre o que são ou o que é estas Sagradas Escrituras. Então, a lembrança do longo conhecimento que Timóteo tem tido das Sagradas Escrituras leva Paulo aqui a concluir o seu apelo refletindo nessas Escrituras e na grande utilidade que ela poderia ter no seu ministério. Então, os versículos 16 e 17, irmãos, na verdade, vai fechar o ciclo do argumento de Paulo do capítulo 3 e vai levar Timóteo para o grande clímax da carta no capítulo 4, para o grande chamado de Paulo para a tarefa de Timóteo no capítulo 4. Ele vai agora refletir na natureza e utilidade das Escrituras. Então, em primeiro lugar, ele fala da natureza. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é divina, é de origem, é soprada por Deus. A palavra traduzida aqui por inspirada é uma construção do apóstolo Paulo. Theopneustos, sopro de Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Toda a Escritura é divinamente vinda de Deus. Então você tem a natureza da Escritura, ela é divina. E também você tem a utilidade. E aí ele menciona, irmãos, uma série de tarefas do ministério pastoral. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Então, a palavra de Deus, ela é útil para todas as atitudes do ministério pastoral. Ela é útil para tudo o que você vai fazer relacionado à pregação da palavra de Deus, a pregação ou a expansão da obra de Deus. E ela tem um propósito, ela é útil para um propósito, para que o homem de Deus, e veja que aqui ele está mencionando homem de Deus, que a gente aprendeu em 1 Timóteo, que se refere aos pastores, aos líderes, àqueles que são chamados para o ministério. Óbvio que isso se aplica a todo crente, mas o contexto inicial é a utilidade da palavra de Deus para a preparação do obreiro, para que o homem de Deus, ou seja, o pastor, ou você, Timóteo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que Paulo conclui o seu argumento aqui? Ele leva o seu argumento a uma conclusão. Ele chama Timóteo à sua lealdade a Paulo, a Cristo, ao Evangelho, ao ministério e ao ensino das Escrituras. E menciona, então, aqui as Escrituras como o coração de tudo isso. Qual é a essência, então, da lealdade de Timóteo? É a sua associação longa com Paulo, mas especialmente a sua associação com a palavra de Deus. Ele deveria permanecer na palavra de Deus
porque ela é que nos revela o Evangelho e ela é que nos prepara para servir a Deus. Ok? Então vamos dar uma paradinha. Na próxima aula a gente entra no capítulo 4, depois de lembrar um pouco o que a gente viu até aqui. Então até a próxima aula. Deus nos abençoe.